Oi turma, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou do Orquidário Imperial e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês a continuidade do serviço de um orquidário comercial. O que acontece depois que os frascos retornam do laboratório, como a gente mostrou no vídeo anterior. Então, é esse aqui o resultado. Vem conosco! Lembra que nós falamos que no processo de reprodução comercial de orquídeas, as orquídeas retornam do laboratório para os orquidários nesse porte, nesse tamanho, dessa forma? Então, o que acontece daqui em diante é determinante para a qualidade das plantas a serem disponibilizadas no mercado. E aqui vale uma observação muito interessante. Gente, esse é o processo mais sensível de todos. Ou seja, esse é o mais difícil e o mais controlado entre todos os da cadeia de produção da orquídea. Porque aqui as plantas elas estão completamente protegidas. Elas têm ar, têm nutrientes, né, umidade ambiente e a luminosidade, umidade e a luminosidade ambiente. Ou seja, ela tem todas as condições que ela precisa para se desenvolver bem. É mais ou menos como um bebê dentro da barriga de sua mãe. Quando esse bebê vai sair da barriga da sua mãe, ele vai precisar aprender o quê? A como produzir o seu próprio alimento. Aqui o alimento está disponível para ele, os nutrientes estão disponíveis para ele da forma com que ela precisa. As plantas elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o próprio alimento. E esse processo é feito através da fotossíntese, onde há a captação da energia solar, a troca gasosa e a recepção da matéria-prima, que são os nutrientes propriamente ditos, a adubação, a ideia da adubação nas plantas. Então, quando ela sai daqui e ela vai para aquele vaso coletivo que eu mostrei para vocês logo agora no início do vídeo, ela vai precisar aprender tudo isso. E ela vai precisar aprender essa troca de gases, ela vai precisar aprender a captação desses nutrientes e a transformação desses nutrientes através da fotossíntese e mais do que isso, ela vai estar exposta ao ataque de pragas e doenças. Então é muito difícil o processo de controle inicial do frasco para a bandeja. Uma vez que você domina o processo, a coisa fica um pouquinho mais fácil, tá? A ideia aqui no vídeo não é tornar mítica a transferência, não. É só mostrar para você que não é tão trivial como parece ser, mas é possível ser feito. E aqui, uma vez que elas saem daqui, nós tiramos cada uma dessas plantas, lavamos todas elas, quer dizer, o sistema radicular, olha as raizinhas da planta aqui, ó. Liberamos o sistema radicular dessa gelatina. Isso é feito com bastante carinho, com bastante tranquilidade em água corrente, porque se você deixar essa planta com restinho de meio de cultura, vai ter aquele mesmo comportamento de um restinho de comida no prato esquecido dentro do forno da sua casa. Então aquilo vai começar a embolorar, né? Os fungos e bactérias vão começar a atacar. Isso no pé de uma planta jovem vai ser catastrófico. Então nós abrimos o frasco, retiramos essas plantas manualmente mesmo, às vezes com auxílio de um palitinho ou de uma pinça, retiramos todas essas plantas e lavamos uma por uma. Senhores, é óbvio que essa planta precisa de um pouquinho mais de cuidado do que plantas já estabelecidas. Então, nós envolvemos as raízes dessas plantas no esfagno, aquele musgozinho que se assemelha muito a uma estopa de carro, né? Eu vou mostrar para vocês mais na frente no vídeo o que é o esfagno. Nós envolvemos as raízes numa mistura de esfagno e casca de arroz carbonizada. O esfagno ele é muito bom, ele guarda muita umidade, mas umidade em excesso apodrece a raiz. E o esfagno, assim como ele guarda muita umidade, ele também resseca muito rápido. E aí quando ele resseca, ele vira um torrãozinho, ele fica bem duro, é difícil até ele reidratar. Você pode às vezes jogar água, a água passa direto pela planta, pelo esfagno e não hidrata o esfagno, ele continua duro, seco. Para compensar um pouco isso, nós misturamos na nossa produção o esfagno com um pouco de casca de arroz carbonizada, que é um produto espetacular. A casca de arroz carbonizado, ela adiciona, além de matéria orgânica, ela adiciona carbono e adiciona silício, também um nutriente essencial para a planta, silício ao seu substrato. Permite também uma maior aeração das raízes, uma vez que ela não deixa o esfagno se compactar. E com maior aeração você tem maior penetração de água, a água chega melhor às raízes. Então nós fazemos uma mistura de esfagno e casca de arroz carbonizado, envolvemos as raízes das plantas, daquelas mudinhas que a gente acabou de tirar do frasco e lavar, e começamos a colocar elas nessas bandejas que nós chamamos de bandejas coletivas. Tá? Eu vou virar aqui a parte de trás só para que vocês tenham uma noção da quantidade de células que existe em cada uma dessas bandejas.
tá? Então, essas plantas são colocadas aqui e esse é o vaso coletivo. Esse é o primeiro estágio da planta, do cultivo da planta, fora da proteção do vidro. Então aqui ela já está sendo cultivada direto dentro da estufa, tá? Já está recebendo a mesma rega e a mesma adubação das outras plantas, ok? Formulações de adubos diferentes ou características especiais de nutrição, a gente vai falando um pouquinho mais para frente. Mas eu quero explicar nesse momento para vocês o processo de saída do frasco e de chegada às mesas de cultivo. Então tiramos do frasco, lavamos, plantamos na bandeja. Essa planta fica aqui por mais um ano aproximadamente. Um ano e meio. Isso depende muito do salto dessa planta, tá? Nesse caso aqui nós temos uma bandeja que não foi obtida por semente. O processo a partir de um determinado momento ele é todo igual, tá? Seja por semente ou por clonagem. Essa planta aqui foi obtida através de clonagem, tá? Mas para efeito de explicação aqui é a mesma coisa, porque clonagem também vem naqueles vidrinhos ali, também vem naquele estágio. E é uma BLC Goldenzelle Taida. É uma planta amarela, vou botar a foto aqui em cima. É uma planta amarela de flor grande, belíssima. Tem disponível lá no site www.orquidariaimperial.com. Não deixa de dar uma olhadinha. Eu vou mostrar para vocês o que acontece depois que sai da bandeja. Depois que sai da bandeja, que passa esse um ano e meio, as mudas já estão bem grandes e elas podem ser individualizadas. Elas podem ser colocadas no pote, que nós chamamos de pote 7. Aguenta aí um pouquinho que a gente já mostra. Esse é o pote 7. Tá aqui, ó. 7 são 7 centímetros de diâmetro de boca. Nós temos um outro vídeo no canal, depois dá uma olhadinha se você perdeu esse vídeo. É o tamanho ideal de vaso para o cultivo das suas orquídeas, tá? Não deixa de olhar esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Porque é muito importante você escolher o vaso de tamanho certo para a sua orquídea. Algumas pessoas, ao verem essa planta aqui, ó, envasada nesse potinho em exposições ou em nossas lojas, a primeira reação que a pessoa tem é dizer que a planta está sofrendo ou que a planta precisa de mais espaço para desenvolvimento. E às vezes isso não é necessariamente verdade, tá? Então, para consultar essas informações, acesse o link na descrição do vídeo que você vai ver aí um vídeo só sobre tamanho de vaso. Mas vamos lá. A planta saiu lá da bandeja e ela vem para o pote que nós chamamos de pote 7, que são esse pote de 7 centímetros. Ela já não precisa mais de tanta umidade como nós tínhamos lá no primeiro estágio. Então a gente já começa a usar, ó, a casca de pinos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. A casquinha de pinos, que é a madeirinha, tá? O cascalhozinho, também misturado com carvão e misturado com o esfagno. Então, é uma casca de pinos adequada. Essa casca de pinos ela não é aquela casca de pinos que você encontra na casa de jardinagem para cobertura de canteiros, para paisagismo. É uma casca de pinos um pouquinho diferente, tá? E isso é muito importante de ser falado, porque o pinus ele é o substrato, quer dizer, esse material que é usado como substrato é o material base da sua planta. Se você errar na escolha desse material, é mais ou menos como você errar na escolha da carne para o seu churrasco. Por melhor que seja o churrasqueiro, essa carne nunca vai ser bem assada, essa carne nunca vai ficar tão saborosa como uma carne de boa qualidade na mão de um churrasqueiro mediano, tá ok? Então, escolher a carne é tão importante para o churrasco como escolher o substrato é para o cultivo das suas orquídeas. O substrato que nós usamos no orquidário e que nós comercializamos, aqui cabe um parêntese, nós só comercializamos produtos que nós usamos, tá? Então, ao adquirir produtos no Orquidário Imperial, você não está simplesmente adquirindo um saco de casca de pinos, um saco de casca de arroz carbonizado, esfagno, um adubo específico. Você está adquirindo um produto que foi validado no nosso dia a dia. Ou seja, um produto que foi usado largamente em todas as nossas estufas, que nós aprendemos a trabalhar com eles, temos condições de indicar os melhores usos, o que deve e o que não deve ser feito. Então, quando você adquire um produto do Orquidário Imperial, você adquire esse status, você adquire esta qualidade, você adquire esta garantia, tá bom? Mas o objetivo do vídeo não é fazer propaganda, então vamos seguir aqui, ó. Então, uma Cattleya, né, um híbrido de Cattleya, plantado no pote 7. Essa planta aqui é uma Xiaolin, chama-se BLC Xiaolin. É uma planta de flores bem grandes, tá? Flores vermelhas, um vermelho intenso, quase aveludado. E eu chegaria aí a dizer que é uma das melhores vermelhas dos últimos tempos, tá? Ela já é uma planta relativamente antiga no mercado, mas ela ainda é uma das melhores vermelhas do mercado.
Planta muito procurada, uma planta grande, uma planta perfumada, uma planta que chama muito a atenção de colecionador e do apreciador leigo de orquídeas e plantas em geral, tá ok? Essa aqui é uma BLC Xiaolin, mas esse processo ele não é usado só para Xiaolin, especificamente para esse clone, para essa planta aqui não, tá? Ele é usado para todas as plantas. Eu vou pegar um outro exemplo para vocês. Essa aqui, ó, é uma George King, tá vendo? Também plantada no pote 7. Eu vou colocar a foto da George King aqui em cima para a gente ver. Então também é uma planta de flor grande, em cor salmão, também muito bonita. Então sai do frasco vai para a bandeja, da bandeja entra no pote 7 e é aqui que a gente começa a comercializar. Essas plantas são as plantas que nós chamamos de seedlings ou mudas, tá? Então são plantas que têm expectativa de floração em 2 a 3 anos, ou seja, a partir desse ponto ela vai levar de 2 a 3 anos para produzir a sua primeira florada, se bem cultivada. É igual criança na escola. Não adianta você colocar no início do ano na escola, não fazer nada ao longo do ano todo e esperar que ela passe de ano no final, tá? Então é o mesmo processo. Cuidando adequadamente, rega, adubação, luminosidade, ventilação, ela no final de 2 a 3 anos, ela produz a sua primeira florada. Essas plantas também estão disponíveis no nosso site, www.orquidariaimperial.com. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito desses vídeos. Curte o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, divulga para os seus amigos, ajuda o canal a crescer, leve esse conhecimento a toda a comunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus.